cidadãos italianos? Essa é a questão que está na ordem do dia aí, tá? É o que a gente precisa acompanhar, tá, Marco? É uma questão, certo? Nave Magnitsky. O que é isso, nave Magnitsky? Você que acompanha esse programa sabe que eu sempre defini a presença da lei Magnitsky sobre o Brasil, especialmente contra o ministro Alexandre de Moraes, como uma nave gigantesca estacionada sobre o Brasil. E eu tinha preocupação de que essa nave permanecesse perigosamente aboletada sobre o Brasil, avançando período eleitoral adentro, como um elemento de intimidação, constrangimento, eleição adentro. É muito na sexta-feira, os Estados Unidos, e aí é o presidente da República, Donald Trump, os Estados Unidos decidiram remover a sanção Magnitsky contra Alexandre de Moraes, sua esposa, a advogada, aquela do Banco Master, e o Instituto Lexus, que a família detém, a propriedade da família, esse instituto. É muito difícil fazer análises políticas sobre decisões de Donald Trump. Há uma tendência, e é claro que existem os dividendos políticos da decisão, que serão colhidos por Lula, mas há uma tendência em fazer prevalecer as decisões de Trump como consequências de atos externos, certo? Quando, na verdade, à luz da história da atividade de Donald Trump, inclusive como presidente dos Estados Unidos, ele é, primeiro e acima de tudo, absolutamente imprevisível. Alguém imprevisível, que age sob a demanda do seu próprio instinto, difícil de mapear, mesmo de identificar padrões, não que não haja padrões, mas difícil de identificar padrões inclusive na sua imprevisibilidade. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que, normalmente, as decisões de Donald Trump têm como origem questões internas americanas, inclusive econômicas, pressões econômicas internas. Tem eleições nos Estados Unidos, tem aprovação nos Estados Unidos, tem inflação nos Estados Unidos. Quando eu falo questões internas, também o arranjo de força, a disputa de poder, a distribuição de poder dentro do seu governo. Isso me parece ser um elemento importante, porque quem era o fiador da Magnitsky sobre o Brasil e do conjunto de sanções? Que aos poucos vão se quebrando, certo? Quem era? O secretário de Estado, Marco Rubio. Marco Rubio, se não diretamente, mas via uma pessoa muito próxima, era aquele interlocutor e dividia esses interesses e a visão de mundo com Eduardo Bolsonaro, especificamente. Esse era o caminho do bolsonarismo eduardista na Casa Branca. Era via Marco Rubio. Ainda a verificar, mas me parece que, talvez em função da contenda com a Venezuela, o centro de interesse na América do Sul de Marco Rubio tenha se movido, que ele tenha perdido alguma força em relação ao Brasil e acabado tendo de fazer uma escolha pela questão venezuelana. Como se fosse difícil sustentar duas batalhas na América do Sul, sendo a América do Sul nem tão importante assim para os Estados Unidos, especialmente para Donald Trump. O Brasil, a proximidade com o Brasil, o estabelecimento de relações com o governo brasileiro, talvez tenha, eu estou usando talvez, porque são leituras possíveis aqui, mais dúvidas do que certezas, mas talvez diante da contenda com a Venezuela, o Brasil tenha se tornado um parceiro necessário, não apenas por fazer fronteira importante com a Venezuela, mas por ser o país mais poderoso, mais forte da América do Sul, aí sim. Não faria muito sentido, inclusive diante do enfraquecimento do bolsonarismo nos últimos tempos, não faria muito sentido sustentar essa briga. Talvez fosse o caso de fazer escolhas. E aí sim, secundariamente, para isso terá colaborado o estreitamento das relações de Lula e Trump. Aliás, esse é o mecanismo, essa relação, a existência dessa relação, é aquele que, ato contínuo, desarmou, para não dizer minou até a morte,
o bolsonarismo eduardista. Qual era o texto de Eduardo Bolsonaro e turma? Monopólio de acesso à Casa Branca. Nós temos, nós chegamos, nós alcançamos, só nós chegamos lá. E durante algum tempo era verdade. Não que Eduardo Bolsonaro chegasse a Trump, mas chegava à Casa Branca, via Marco Rubio. E não vou dizer que fizessem a cabeça de Marco Rubio, mas pautavam Marco Rubio. Havia uma aliança. A partir do momento que Lula chega a Trump, estabelece uma relação e que passam a conversar, o monopólio quebra. O monopólio de acesso à Casa Branca. Do bolsonarismo eduardista, do bolsonarismo puro sangue. E aí o discurso de Eduardo Bolsonaro começa a se esfacelar, ele começa a perder vigor. Se não foi o fator fundamental do ponto de vista prático para a reversão das questões, eu acho que tem influência de lobistas brasileiros, questões de mercado interno americano, inflação, interesse na Venezuela e a necessidade de talvez ter o Brasil consigo nessa empreitada, não para confronto com a Venezuela, mas para que, vamos lá, não atrapalhasse, sendo que o governo Lula tem relações históricas com a Venezuela. Secundariamente, no entanto, não se pode negar que a atividade de Lula, a ascensão de Lula, alguém que fala com Donald Trump, e temporalmente, né, talvez não haja uma relação de causalidade tão óbvia assim, mas se você pensar em tempo, na forma como o tempo se desenvolveu, aí a gente entra, se a reversão desse quadro terá secundariamente o papel do presidente da República, do ponto de vista político, do ponto de vista do texto, do ponto de vista da exploração político-eleitoral, aí é golaço de Lula, né? Lula, qual é o texto? Lula já está aí, né? O presidente teve paciência, botou a soberania brasileira em primeiro lugar, esperou, não baixou a cabeça, sabia que em algum momento a conversa ia acontecer, paralelamente. Esse é o texto. Paralelamente, e não que não seja verdade em boa medida, paralelamente o Brasil encontrou novos mercados para os seus produtos, até o momento em que sentaram para conversar. E a partir da conversa, Lula, charmosão, química, petroquímica, entre os dois, a coisa andou. A sobretaxa caiu para alguns produtos. E finalmente, ainda tem mais coisas penduradas, mas finalmente a nave Magnitsky se desloca do Brasil. É impossível não considerar isso, no campo político, uma vitória de Lula, que será explorada. Isso não dá para desconsiderar o que aconteceu diante dos nossos olhos. A gente pode ir no detalhe, e aí observar os graus, né? O grau do papel de Lula nesse arranjo. Então, uns vão achar maior, outros vão achar menor. Eu acho que é um papel importante. Não é o primeiro papel, mas é um papel importante. Muito importante, para ser justo. Outros agentes atuaram, sobretudo atuou a questão interna americana, questão econômica americana, muito importante, e geopoliticamente, uma mudança de olhar para o Brasil diante da questão com a Venezuela. Muita aresta na América do Sul. Acho que esse conjunto fecha essa solução. Acho que alguém falou para mim, não, você viu que foi logo depois do PL da redução das penas. A gente pode brincar com isso, né? Mas não acho que tem esse grau de acompanhamento, e não acho que a aprovação na Câmara, se a questão fosse ideológica, que a aprovação na Câmara bastaria, se fosse uma decisão essencialmente político-ideológica, para retirada da nave Magnitsky. Afinal, o PL chamado dosimetria, que é de redução das penas, foi aprovado na Câmara, vai ao Senado, há resistências no Senado, crescentes relativamente ao texto, porque disse que o próprio Marcelo Godoy, repórter do Estadão, fez uma reportagem, um trabalho de levantamento, que os termos do projeto facilitariam a vida para criminosos que não se gostaria de contemplar esse projeto. Tem uma questão de escopo de alcance do projeto. Ainda que aprovado no Senado, assim ou assado, cabe veto do presidente da República. Vai ter de depois voltar ao Congresso para derrubar ou não os vetos. E tem, por mais que para mim esteja claro que esse texto foi aprovado sob um acordo com o Supremo Tribunal Federal, os ministros do Supremo tendo sido consultores do projeto previamente, esse absurdo, para chancelá-los, esses acordos caem muito rapidamente. Existe uma questão final de constitucionalidade no Supremo. Não consigo entender
que a aprovação desse projeto na Câmara estivesse condicionado o relaxamento da nave Magnitsky sobre o Brasil. Não vejo essa relação. Acho que eu vejo como um conjunto derivado desse sistema que eu apresentei aqui. E, sobretudo, questão interna americana. Deixa eu ver se sobre esse assunto, às 7h30, eu deixei de falar alguma coisa. Falei sobre o que me parece ser o verdadeiro sistema motivador da saída da nave Magnitsky de sobre o Brasil. Falei sobre o dividendo político que Lula vai colher, independentemente do grau de sua participação nessa história. Ele teve um grau importante de participação. O tempo, a visão da linha do tempo, a partir do seu estabelecimento de relações com Donald Trump, até as mudanças, tanto na sobretaxa quanto na Magnitsky, joga a favor do discurso de Lula. Então ele vai capitalizar soberania nacional, sem dúvida nenhuma. Faltou falar sobre o bolsonarismo puro sangue. Ao bolsonarismo puro sangue, aquele eduardista, que ficou durante muito tempo pendurado em Eduardo Bolsonaro, restou agora uma expressão de fraqueza. Nesse aspecto, talvez o acordão com Bolsonaro e com o Supremo, o acordão pelo projeto de lei da redução de pena, chamado da dosimetria, talvez esse acordo aí sim seja expressão da fraqueza do bolsonarismo e de Jair Bolsonaro, e aí sim, nesse caso, mais uma expressão de derrotados. E Donald Trump, isso está na literatura a respeito dele, não gosta de derrotados, de fracassados. Sob essa lógica, seria difícil ele ficar muito tempo associado a essa turma. Sob essa lógica, se você observa o projeto de lei da redução de penas, eles aceitaram esse troço. Eduardo Bolsonaro aceitou a redução de penas. Paulo Figueiredo aceitou a redução de penas. É uma expressão de fraqueza aí. Se você pensar no local, no lugar, até onde levaram o discurso da anistia ampla, geral e restrita, não tem alternativa, não tem negócio, não tem dosimetria, vocês se lembram disso.